Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, canal Amor Ágape. É uma honra, é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos para nós darmos uma meditada nas Escrituras, né? Enriquecermos nosso conhecimento e podermos meditar sobre a palavra do nosso Pai. Nesse vídeo eu queria falar a respeito de algo que aconteceu na vida do nosso Salvador, né? E que está contido lá no Evangelho de João, no capítulo 4, né? Uma daquelas viagens do nosso Messias, ele teve que passar por uma cidade chamada Sicar, né? Essa cidade ficava próxima a Samaria, e lá tinha um poço que foi cavado por Jacó, e os samaritanos iam até aquele poço pegar água, né? E aí o nosso Salvador, ele deixa com que os seus discípulos vão até a cidade comprar alimentos, e ele fica ali aguardando eles próximo àquele poço. E eis que vem uma mulher samaritana, ela vem pegar água no poço. Os samaritanos e os judeus não se falavam, né? Eles não tinham um laço de amizade entre eles. E o nosso Messias, para puxar assunto com a mulher samaritana, ele pede água a ela. E ele fala: mulher, dá-me água para beber. E aquela mulher, ela diz para ele: ó, tu és judeu, eu sou samaritana, como que você pode me pedir água para beber? Aí o nosso Salvador fala para aquela mulher: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água, e eu lhe daria água que iria jorrar para a vida eterna. E aí a mulher pergunta para ele: mas como? Esse poço é fundo, eu não estou vendo o senhor com nenhuma caçamba aí. Chegou a morar primeira mão? Como que o senhor pode dizer que vai me dar água? Aí nosso Salvador fala para ela: vai lá e chama seu marido. E a mulher diz para ele: olha, eu não tenho marido. Aí ele diz: olha, bem disseste, você não tem marido. Você já teve 4 maridos, e o que está com você agora ainda não é o seu marido. A mulher ficou impressionada com a revelação do nosso Messias. Como poderia aquele homem saber da vida íntima dela, se ele nem a conhecia? E aí a mulher percebe que o nosso Salvador era o Messias, era um profeta. E ela diz: ó, vejo que tu és um profeta. E aí ela aproveita, né, pô? Você está diante de um profeta, de um homem de Deus, de um homem que tem capacidade de prever o futuro, de fazer revelações sobre a sua vida. E ela aproveita para tirar uma pequena dúvida com o nosso Salvador: onde é o lugar correto para se adorar a Deus? No templo, como fazem os judeus, ou nos montes, como fazem os samaritanos? E nosso Salvador responde para ela: olha, mulher, nem no templo, nem no monte,
O Pai é Espírito. E convém que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. Não é? O Pai está à procura de quem o adora em espírito e verdade. E não da forma física, como fazem os judeus, indo ao templo, ou os samaritanos subindo aos montes para adorar Ele. E Ele diz, a hora vem, a hora é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque são esses que o Pai procura. Esses são os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores têm um relacionamento íntimo e particular com o Pai. É entre eles e o Pai. Tem esse negócio de adorar o Pai em público aí, com outras pessoas vendo, né? E como ele mesmo disse em outras passagens, os hipócritas. Os hipócritas que adoram o Pai nas praças, nas esquinas e nas sinagogas. Correto? E por que ele cita a sinagoga e não cita o templo? Porque templo não era lugar de ninguém ir adorar o Pai lá. Templo era lugar de sacrifício de animais. Naquele tempo as reuniões eram feitas nas sinagogas. Por que o Salvador diz que a hora vem e a hora é chegada? Porque aquele período que ele estava andando por Jerusalém, por Israel, e levando o Evangelho, era um período de transição da velha aliança, do Velho Testamento, para a nova aliança. Todo aquele modelo de adoração terrena, com santuário terreno, com um homem conduzindo a vida de um outro homem, espiritualmente falando, aquilo tudo ia acabar. Aquilo tudo ia se encerrar. A partir da morte do Messias, quando inaugurasse a nova aliança, toda aquela adoração física no templo, na sinagoga, aquela pirâmide, aqueles cargos, né, eclesiásticos de um homem sobressaindo sobre o outro homem, né, se vestindo de forma diferente para ensinar os outros homens, né, sacrifício de animais, queima de incenso, toda aquela adoração física, aquilo ia ter fim. Como o próprio apóstolo Paulo diz lá na carta deles aos Hebreus, aquilo era inútil, aquilo foi ineficaz, aquilo não conduziu ninguém à salvação. Então o nosso Salvador estava ali num período de transição do Velho Testamento para a Nova Aliança, né? Que o seu sangue derramado no madeiro ia ser o sacrifício que faltava para poder se dar início a essa nova aliança, onde as pessoas que são as verdadeiras adoradoras, elas não precisem mais ir a um lugar sacro, a um lugar sagrado, elas não precisem mais de um homem como intermediário entre elas e o Pai, porque elas teriam livre acesso ao trono da graça, né? Sem a necessidade de mediação de outra pessoa. Hoje, você quer adorar o Pai? Você quer falar com o Pai? Feche a porta do seu quarto. Fale com seu Pai que te vê em secreto, seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Né? Como o próprio apóstolo Paulo fala lá no livro de Hebreus, na nova aliança não há necessidade de um homem chegar para o outro e dizer, você conhece o Senhor? Você conhece o Senhor? Não tem necessidade de ninguém ensinar nada a respeito do reino do nosso Pai, porque o reino do nosso Pai está dentro de nós. Amém? Espero que tenha dado para você entender, compreender. Espero que você venha raciocinar, venha meditar
e possa se libertar deste modelo a qual você está fazendo parte. Hoje você não precisa deste comedor de angu que se autodenomina pastor, porque o verdadeiro pastor é o Messias. Hoje você não precisa de sacerdote, o sacerdote é o Messias. Você não precisa de um guia, de um professor, de um mestre, porque o Espírito do Pai, ele se encarrega de te mostrar todas essas coisas. Hoje você não precisa de um lugar sacro para adorar o Pai, porque o templo é você, sou eu, somos nós. Hoje você não precisa fazer sacrifícios, não precisa queimar incenso, não precisa fazer rituais. O único ritual que o Pai hoje se agrada, né, na nova aliança, é o ato de amar seu próximo, dividir o pão, matar a sede, vestir quem está nu, visitar quem está preso doente e, se possível for, hospedar quem está perdido por aí. Na nova aliança, nós somos justificados não mais pela lei de Moisés e seus rituais, nós somos justificados pelo amor ao próximo. Porque foi isso que o nosso Salvador veio nos mostrar e nos ensinar, né? Ele não veio fundar uma religião, ele veio nos ensinar uma conduta de vida que nos levaria ao encontro do Pai, que nos levaria a ter intimidade com o Pai, que nos levaria a ter comunhão com o Pai. Como está escrito lá em Isaías 58, né? Solte as ligaduras da justiça, reparta o pão, mata a sede, vista quem está nu. Você irá brilhar como o sol do meio-dia, e você clamará e eu te responderei, eis-me aqui, o que você está precisando. Então foi isso que o Salvador veio nos ensinar. Retira o primeiro e estabelece o segundo, como ele próprio diz, né? Lá em Mateus 7, né, o apóstolo Paulo diz que o Salvador chegou para o Criador e diz: Pai, eis-me aqui para fazer a sua vontade. Retira o primeiro, a primeira aliança, e estabelece a segunda. Amém? Um abraço a todos. Eu espero de coração que você venha entender o que é adorar ao nosso Pai, o que é estar em comunhão com o nosso Pai, o que é adorá-lo de verdade, o que é servi-lo de verdade. Obrigado, fiquem todos na paz.